Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui mais uma noite, terça-feira, o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as terças-feiras, nós temos o nosso encontro espiritual. Estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Amigos que vão chegando, nós vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda, que bom. Estamos aqui juntos com esse propósito de estudarmos o Evangelho, prepararmos os trabalhadores da nossa casa espírita para a reunião que virá logo a seguir e preparar também aqueles amigos que vão fazer parte dessa reunião. Boa noite, Jaqueline Matenauer. Acredito que seja assim que se fale. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Que bom você aqui conosco nessa noite de terça-feira no nosso estudo do Evangelho. Lembrando que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse estudo, nós sempre gostamos de lembrar que ele tem três objetivos: estudarmos o Evangelho, compreendermos a mensagem do Cristo, prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles irmãos que serão assistidos na reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. A reunião de vibração não é ao vivo. O que é ao vivo é agora o nosso estudo do Evangelho. A reunião de vibração é de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, e é uma reunião de tratamento, onde nós acolhemos tanto os nomes que chegam à nossa casa, dos irmãos encarnados, quanto também dos irmãos desencarnados. Boa noite, Inês Luchese, seja muito bem-vinda. Mas nós vamos abrir aqui uma página do livro Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para entrarmos nesse clima espiritual. E nós abrimos na mensagem número 37, na obra regenerativa. É uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. E o benfeitor Emmanuel comenta essa mensagem de Paulo, nos dizendo: se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante, como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. E o benfeitor prossegue dizendo: nas horas difíceis,
em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos, não esqueçamos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz, com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Do livro Fonte Viva, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a mensagem 37, na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Mensagem belíssima para iniciarmos a nossa noite. E com gratidão, Senhor, nós te pedimos que esteja presente em nossas vidas, abrindo nosso entendimento para a tua mensagem de amor, de esperança, de fraternidade, de tolerância, de perdão, dando início a mais esse estudo do Evangelho. Nós te pedimos o teu amparo, a tua proteção. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Que bom, amigos, estamos aqui. Boa noite, Vicente, Inês Luchese, Márcia Craveiro, Valdecir Lima, Eudócia Reis, Arnaldo, toda essa família Reis, sempre conosco, tão especial. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é 14 de fevereiro de 2023. Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o subitem do capítulo 12, que nós vamos continuar vendo hoje, é retribuir o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. E o capítulo 12, item 4, amar os inimigos, nos diz Allan Kardec, lembrando que quem estiver acompanhando com o seu Evangelho, quando não tem nenhum nome sendo mencionado, é Kardec que vem fazendo os comentários. Então, o item 4 é Allan Kardec dizendo: amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso, e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Nós iniciamos o capítulo 12
de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os Vossos Inimigos, já há algumas semanas. Vimos o item 1, o item 2, o item 3, hoje estamos no item 4. Retribuir o mal com o bem. E Kardec, ele vem dizendo para aquelas pessoas que acreditam somente numa vida, que acredita que morreu e acabou, ele vai pensar assim, ora, essa pessoa que está me fazendo mal, ainda bem que breve eu vou me livrar dela. Porque ou eu morro, ou ela morre, e com isso cessa esse mal-estar, essa perseguição, esse incômodo de saber que ela existe no meu caminho. Só que Kardec está alertando para o quê? Nós espíritas, nós simpatizantes da doutrina espírita, temos a consciência da reencarnação. Sabemos que nós estamos neste processo de evolução, como espíritos que somos. O corpo é uma veste que nós periodicamente trocamos, às vezes um troca mais rápido, outros mais devagar, mas essa veste, que é o corpo físico, ela perece, mas o espírito não. Da mesma forma que eu continuarei como espírito, aquele meu inimigo também. Então, é o que Kardec está esclarecendo, que é uma ilusão, um contrassenso dessa pessoa que é incrédula, que não tem essa compreensão da vida após a morte, porque ele não vai ficar livre do inimigo. Às vezes, vai até piorar, porque ele pode, por exemplo, ficar ainda encarnado, o inimigo desencarnar e lá do plano espiritual continuar ainda assediando, prejudicando, atormentando. Boa noite, a minha xará. Agora eu tenho uma xará que me acompanha. Boa noite, Leila. Seja muito bem-vinda. Então vamos continuar na reflexão de Allan Kardec, capítulo 12, no item 4 de O Evangelho. Diz Kardec, daí o desejo de vingar-se. Aquela pessoa que é incrédula, que não tem essa compreensão da vida após a morte, ela vai ter aquele desejo, se vingar daquele inimigo que o prejudicou, que prejudicou às vezes a sua família, mas o nosso codificador diz, nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Temos que lembrar que esse capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o inimigo, é o próprio Cristo, Jesus, que nos ensina. Em uma determinada passagem, ele falando para aqueles que o acompanhavam, ele fala dessa necessidade de amar o inimigo. Não é uma fala nem assim, é Kardec que está dizendo isso. Não. O nosso próprio governador espiritual que nos ensina. Mas o orgulho, que a maioria de nós ainda tem muito presente em nossas vidas, tem muita dificuldade com esse ensinamento do Cristo. Amar alguém que me prejudicou, alguém que às vezes ainda me persegue, me calunia. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza, indigna de si. Quanto mais orgulhoso, quanto mais vaidoso, quanto mais prepotente, mais difícil de uma pessoa pensar em perdoar o outro, porque ele vai achar que é uma demonstração de fraqueza. Vejam que não está tão distante assim o duelo. O duelo, a pessoa provocava o outro a um duelo porque ele se sentia moralmente ofendido, ele ia duelar, sabia que ele poderia perder a vida, mas ele achava que era uma atitude correta.
Como que eu posso ser ofendido e ficar quieto, sem nenhuma atitude? E ia lá, doer lá, e não existia nem punição. A pessoa duelou, era considerado que ele tinha esse direito, ou um morria ou outro morria, mas ficava quites. Nem a justiça se metia com isso. Vejam, não tem tanto tempo assim. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas o benfeitor Allan Kardec continua nos dizendo: se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. A pessoa, às vezes, ela não vai se vingar, mas o coração está ali, alimentando aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa, aquele rancor, e com isso, ele que age assim, está se envenenando. Aí vem as doenças cardíacas, vem as doenças gastrite, úlcera e às vezes até um câncer, porque a pessoa está ali, diuturnamente, guardando essa raiva. Boa noite, Flávia Svensson, seja muito bem-vinda. Mas prossegue Kardec: para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver. Então vejam, Kardec, ele tem essa confiança de que se nós nos professamos espíritas, nós já não temos mais essa conduta. Porque o espírita, ele tem um esclarecimento que às vezes irmãos que seguem outras religiões ou que não têm nenhuma religião, não têm. Mas se nós já temos a compreensão que o Espiritismo nos dá, nós sabemos que querer se vingar, guardar rancor, guardar mágoa, só vai nos prejudicar. A própria ciência, a própria medicina sabe disso. A pessoa às vezes chega num consultório médico com uma doença grave e, se for um bom médico, aquele que puxa lá do fundo, ele vai perceber que tudo isso é em função de uma mágoa. E nós lembramos, já comentamos isso várias vezes, e não é segredo, porque ele próprio já mencionou isso, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, grande trabalhador espírita. Ele sofreu algo que o abalou muito. Ele não comenta o que foi, mas aquilo deixou tão impactado, tão triste, e os anos passaram e ele guardou aquele ressentimento dentro dele, aquela angústia ficou dentro dele. 30 anos depois, ele infartou, quase morreu, ficou muito, muito mal. O médico deu a ele 1 mês de vida. E ele, com o auxílio da benfeitora Joana de Ângeles, ela disse, ensinou a ele uma técnica que ele deveria ficar em frente ao espelho, conversando com ele mesmo, que ele iria perceber o porquê dele ter adoecido. E ele brinca, ele é assim muito espontâneo, ele disse que trancava a porta do banheiro para ninguém pensar que ele estava louco, e ali ele começou a fazer aquele trabalho de autoconhecimento. E ele fez essa viagem, chegou a 30 anos atrás, e aí ele descobriu o motivo por ele ter infartado. Então vejam, amigos, cuidado que nós precisamos ter. E no nosso próprio benefício, não é vantagem nenhuma ficarmos guardando mágoa, ressentimento, ódio, rancor, desejo de vingança, porque nós não vamos ser beneficiados, ao contrário. E
Kardec, ele coloca para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Se nós pensarmos em termos de eternidade, uma passagem aqui no planeta Terra corresponde a menos de um segundo, menos de um segundo. Boa noite, Luciene Ferreira, seja muito bem-vinda. Então, prosseguindo, sabe ele que pela mesma destinação da Terra, deve esperar topar a ir com homens maus e perversos. Kardec, ele diz, se preparem, afinal de contas, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi publicado em 1864. Logicamente que um pouco antes, essas reflexões de Kardec já haviam sido feitas para que o livro pudesse ser publicado. Mas tem mais de 150 anos. Logicamente que nesses 150 anos, muita coisa evoluiu moralmente, intelectualmente, mas nós sabemos que ainda precisamos caminhar muito, temos muito a avançar. Boa noite, Jaqueline Mattenauer. Aí a Jaqueline, que bom, Jaqueline aqui conosco pelo Facebook. Mas a Kardec, ele vem dizendo que nós reencarnamos, nós temos que ter a compreensão de que se o nível moral, intelectual do nosso planeta Terra ainda é de provas e expiações, que nós vamos nos deparar, vamos nos encontrar, vamos topar, como ele coloca, como Kardec coloca, nós vamos topar com homens maus e perversos, porque é o nível que nós nos encontramos. Que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Nós vamos nos deparar com pessoas ainda com instintos perversos, pessoas que estão ainda mais ligadas ao instinto do que à razão, pessoas que deixam a desejar. Mas se nós tivermos uma visão mais ampla, compreendendo que estamos aqui como uma grande escola, e numa grande escola, nós não podemos querer que todos os alunos estejam no mesmo nível. Nem eu como aluna, ou nem eu como professor. Eu como aluno não posso querer, exigir que todos os meus colegas estejam todos no mesmo nível. Nós estamos numa sala de 50 alunos, cada um tem o seu nível de aprendizado. E o professor também, ele não pode querer que os seus 50 alunos estejam todos no mesmo nível, ele tem que ter essa compreensão. Então é isso que ele coloca. Se nós conseguirmos observar essas situações de uma forma menos amargas, isso vai aliviar os nossos conflitos. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Nós, às vezes, até brincamos dizendo assim, esse é o meu personal, porque ele
estimula a mudar. Porque, ao invés de eu me queixar do outro, às vezes até do familiar, me queixar porque esse familiar age dessa forma, se eu começar a ter uma visão mais ampla, eu posso pensar, eu reencarnei nessa família, não é por acaso, porque nós reencarnamos aonde precisamos estar, dentro do lar, dentro do ambiente social, dentro do ambiente de trabalho. Nós estamos onde precisamos para exercitar o nosso processo de evolução. Então, se ao invés de eu me queixar, eu perceber que o outro é o meu personal para me impulsionar ao meu aprimoramento, que ele é um instrumento no meu caminho, e nós pagamos na academia para termos um personal exclusivo, então nós vamos pensar assim, poxa, esse eu nem preciso pagar, ele está aqui gratuitamente para me impulsionar. E com isso eu vou tendo uma visão diferenciada. Boa noite, Ana Eliane, Mônica Pascoal, sejam bem-vindas. Mas Kardec diz, se em vez de se queixar, vejam o que Kardec propõe. O capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, que vem o item 4 do capítulo 12, que é retribuir o mal com o bem. Kardec agora nos ensina, e é uma proposta desafiadora. Vejam o que ele diz. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Então a gente ainda vai dar um passo a mais, dizer, obrigado, meu Deus, por permitir que eu tenha na minha vida esse personal para me impulsionar, para que eu aprenda a ser paciente e ser resignado. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. Se nós já conseguirmos dar esse passo, eu já vou conseguir perdoar. Eu vou conseguir ser mais generoso. Eu vou conseguir, com isso, me blindar aos dardos do inimigo que venham em minha direção. Porque nós já falamos isso várias vezes. Nós estamos dentro de uma lei de sintonia, de vibração. Quando eu estou acima dessa vibração densa, pesada, desses dardos que se projetam na minha direção, eu vou ficar blindada, blindado. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera ser o inferior. O mesmo se dá com que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Quando nós já conseguimos uma certa evolução moral, o que vem na minha direção já não me atinge, já não me ofende. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa
do que esse último. Allan Kardec, o nosso codificador, encerra essa reflexão do capítulo 12, item 4, dizendo: se nós formos superiores aos nossos adversários, é sinal de que a nossa alma já é mais evoluída, já conseguiu sublimar, já conseguiu perdoar. E com isso, nós já temos uma atitude mais nobre, mais generosa do que o outro, que se dirige para mim querendo a ofensa, o prejuízo, o meu mal. Eu já estou num patamar que essas ofensas já não me atingem. Inclusive, tem os dizeres que dizem que eu não preciso perdoar. Eu acho que foi Gandhi que diz: eu não preciso perdoar porque eu não me senti ofendido. Se nós não nos sentirmos ofendidos, nós nem precisamos perdoar. Então, amigos, faltam apenas 4 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação. A reunião de vibração e irradiação é uma reunião de tratamento, onde nós acolhemos os nomes que chegam à nossa casa espírita, de irmãos encarnados e desencarnados. Para aqueles que desejarem encaminhar algum nome para a reunião de vibração, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas nós gostaríamos de lembrar que a reunião de vibração não é ao vivo, é à distância. O que é ao vivo é esse estudo que nós já estamos encerrando. Nós vamos encerrar, aí à distância nós fazemos a reunião de vibração, acolhendo todos os nomes que chegam à nossa casa espírita. Então, quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas nós queremos lembrar a vocês e aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. O nosso canal do YouTube, nós já estamos com quase 1000 vídeos postados. Palestras, cursos, estudos. Então entrem lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem. Vamos ser semeadores da luz, semeadores da paz. Jesus conta conosco. Às vezes um irmão aflito, angustiado, nós encaminhamos uma mensagem dessas reflexões que nós fazemos aqui e vai direto tocar aquele coração que está precisando. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, amigos, anotem o número do nosso WhatsApp, do nosso Centro Espírito, DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99341 6316, 1999 341 6316. A paz de Jesus permaneça no lar, no coração de cada um de vocês, até domingo, no nosso Evangelho no Lar. Paz a todos.